Olá, candidato, para você que vai fazer a prova do Enem no próximo domingo, dia 10. Estou aqui para deixar uma dica para vocês, falar um pouquinho sobre a prova de matemática. A prova de matemática ela consta de 45 questões, é uma prova cansativa, porque tem muito texto, e dentre essas 45 questões, elas possuem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. O que a gente precisa é garantir as questões fáceis, porque até no sistema de correção, supondo que das 45 ela venha bem dividida em 15 questões fáceis, 15 questões médias e 15 questões difíceis, você e um concorrente, supondo que todos dois acertaram as 15 questões médias, você acertou as 15 fáceis e acertou 5 difíceis. E o seu candidato concorrente, ele acertou 5 questões fáceis apenas e acertou as 15 difíceis. O próprio sistema de correção, ele entende que o seu concorrente ele chutou a maioria das questões. Então, você fica na frente. Então, nem todas as questões de matemática, da prova de matemática, elas são questões difíceis. Existem questões que não precisa sequer fazer cálculo. E eu vou mostrar 2 questões para vocês, bem fácil agora, na nossa lousa digital. Vamos lá! O globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ela consiste em uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir, tem-se na figura 1 uma de um globo da morte e na figura 2 uma esfera que ilustra um globo da morte. Então a gente tem aqui a figura 1, o globo da morte, e na figura 2 uma esfera ilustrando esse globo da morte. Continuando a questão, na figura 2, o ponto A está no plano do chão, onde está colocado o globo da morte, e o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano do chão. Então, esse ponto A, ele está no solo, e o segmento de reta que liga A até B é perpendicular, forma 90 graus com o solo. Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão, colocado no ponto B, e que o motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera, percorrendo uma circunferência que passa pelos pontos A e B. Então, se ele está rodando em forma de círculo o segmento BA é perpendicular, a pergunta é a seguinte. Então, está aí a ilustração de B até A, né? Se você olhar aqui, eu formo um segmento de reta perpendicular. E o motoqueiro está andando em círculos, passando sempre pelo ponto B e pelo ponto A. A pergunta é, a imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do chão é melhor representada por qual figurinha que vai aparecer aí? Então, se a gente analisar como é uma reta perpendicular, esse motoqueiro, a imagem vai ficar sempre como um segmento de reta ilustrado na alternativa letra E. A segunda questão, ela traz o seguinte. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente desde sua base até a metade de sua altura, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponde exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma desse adesivo? Então, um cone circular reto, para quem não conhece, é essa imagenzinha aí, né, a imagem do cone, e o adesivo ele precisa ser cortado da metade desse cone até a sua base aqui. A pergunta que ele faz é, qual deverá ser a forma desse adesivo? Então, qual dessas formas aí? As letras A e B, fica muito fácil a gente perceber, descartar logo que não, né? Mas se a gente olhar com maior cuidado entre as letras C, D e E,
a que melhor representa o corte como um circular, ó, o cone ele é circular, ele vai ter que abraçar de maneira circular. Essa parte aqui não pode ser totalmente reta, ela tem que ter esse formatozinho para quando se fechar o adesivo. E nem pode ter essa ponta aqui também, né? Então, a forma que melhor representa da metade para baixo desse cone circular reto também é a alternativa letra E. Então, 2 questões de matemática caíram no Enem, apenas observação do candidato. Espero que tenham compreendido uma questão de matemática.